Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Que bom poder estar com vocês nesta manhã e juntos aprendermos a palavra de Deus e encerrarmos mais um livro da Bíblia. Queridos, estamos em Jonas 4 e eu tenho certeza de que Deus vai falar muito conosco hoje. Por isso, eu peço a tua ajuda. Compartilhe essa mensagem para que muitas vidas sejam também tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você também apertar no joinha, essa ferramenta vai levar essa mensagem a mais pessoas e assim expandimos o reino de Deus. E se você não é inscrito neste canal, eu quero convidar você a inscrever-se e ativar o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus, Jonas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, que nos diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Queridos, em Jonas 4, vemos o contraste entre a misericórdia de Deus e a ira de Jonas, que se viu frustrado por Deus ter misericórdia de um povo tão violento, mas que se arrependeu de seus pecados. Já tivemos a oportunidade de refletirmos nos 3 primeiros capítulos deste livro e vimos no primeiro capítulo a atitude de Jonas diante da vontade de Deus, a desobediência, a indiferença e também assumir as consequências da desobediência e também a obediência. Vimos também no capítulo 2 uma oração de gratidão, a petição por libertação. Vimos a sua crise, a sua libertação e o louvor de sua libertação. Também no capítulo 3 vimos que ele aproveita a chance que Deus lhe concede. Uma nova chance é dada para Jonas e Jonas aproveitou essa nova chance. Vimos também que Deus dá uma chance para os ninivitas ali. E agora veremos que Deus dá uma lição, uma bela lição de sua misericórdia ao profeta Jonas. Oh, queridos, quão triste é o contraste entre o sentimento de Deus sobre o arrependimento de Nínive para com ele e o sentimento de Jonas sobre o arrependimento de Deus em relação aos ninivitas. É estranho, queridos, em que era ele mesmo um monumento, um exemplo da misericórdia por seu arrependimento. Todos nós, como ele, precisamos da lição ensinada na parábola do devedor implacável, que, embora perdoado, não quis perdoar o conservo, seu companheiro. Veja o que Jesus nos ensinou em Mateus 18, quando propõe essa parábola do credor incompassivo, que tinha sido perdoado, mas não queria perdoar. Queridos, a misericórdia de Deus para com os ninivitas enfureceu a Jonas. A mesma misericórdia que poupara a sua vida quando ele foi desobediente, mas ele teve ciúmes quando Deus estendeu a outros esta mesma misericórdia. Jonas estava disposto a mostrar piedade e a poupar uma planta de pouco valor, mas não mostrava a mesma consideração para com 120.000 pessoas, queridos, habitantes de Nínive. Oh, queridos, precisamos enxergar o mundo
com os olhos de Deus e ter o amor dele pelos nossos semelhantes, agir como Deus, sentir como Deus, olhar como Deus. Deus aqui vai responder a Jonas, inicialmente com uma pergunta. E eu vejo nessa pergunta feita pelo Senhor uma maravilhosa demonstração do amor de Deus. Ele dialoga com o seu profeta enfurecido e endurecido num sentimento que não lhe era, que não deveria lhe ser próprio. Ele busca levá-lo a refletir sobre os seus sentimentos. Sabemos, irmãos, que vivemos às vezes sentimentos e emoções tão conflitantes, tão distantes dos propósitos divinos. A ira é apenas um exemplo de uma emoção que pode estar mal administrada em nossas vidas. Entretanto, é maravilhoso saber que o Senhor, ao vir ao nosso encontro, Ele age de modo a alcançarmos um equilíbrio, queridos, e refletirmos acerca da nossa legitimidade, do que está em nossos corações, se aquilo verdadeiramente é justo, é legítimo habitar ali. Então é tempo de refletirmos e sondarmos nossos corações e ver se não há ali algum caminho mau. Então fez o Senhor nascer uma planta. Olha que interessante. Deus vai dar uma lição ao profeta através desta planta. É uma palma de Cristo, que é comum no Oriente Médio e aqui também no Brasil, pois é da família tão conhecida aqui como mamona, e é exatamente da família destas árvores. Mas a rapidez do seu crescimento, queridos, neste caso, é declaradamente um ato divino. A planta cresce de uma forma milagrosa da noite para o dia. E Jonas sofria tanto de seus conflitos íntimos que reagia com as mais disparadas emoções. E a gente pode ver isso aqui. Antes se sentira grandemente deprimido, agora se alegrou grandemente. Hoje alguém poderia dizer que ele estava vivendo um momento de bipolaridade. O que vemos é um Jonas em emoções tão intensas, primeiramente triste, depois alegre pela sombra proporcionada pela planta, e em seguida deprimido por conta do seu desconforto físico, porque a planta havia sido ferida de morte. E ele também desejando, chegando a desejar a própria morte por causa do seu desconforto físico. Mais uma vez, nós vemos a indignação do Senhor acerca da ira de Jonas. E em sua teimosia, o profeta tenta legitimar seus sentimentos ainda. No entanto, o Senhor ainda assim busca ensiná-lo, explicando o acontecimento de modo pedagógico. Ah, queridos, obviamente, toda ação divina tinha um propósito. Deus estava mostrando a Jonas o absurdo de sua falta de compreensão e de preocupação com o bem-estar do humano. E com como ele estava tão centralizado em seu próprio bem-estar, a ponto de não se importar de ter compaixão de tantas as pessoas que viviam uma cegueira espiritual. Ah, queridos, é interessante, irmãos, que se olharmos tão intensamente para nós mesmos, nossas necessidades, e olharmos para os outros apenas a partir da nossa forma egoísta de pensar, corremos o risco de deixarmos de ter um olhar compassivo. Veja o que está acontecendo com o profeta aqui. Jonas sabia que Deus era misericordioso, mas precisava entender que ele também deveria ser desse modo, porque tem muita gente que entende que Deus é bom, mas precisa ser bom, que Deus perdoa, mas que precisa também perdoar. Oh, queridos, aprendemos nesse contexto é que toda a palavra que
toda a palavra de Deus, melhor dizendo, e que tem nos ensinado é que a misericórdia do Senhor é algo além da nossa perspectiva. Olha o que diz o profeta Isaías aqui no verso 8 e 9 do capítulo 55. Ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Oh, queridos, Deus caminha muitas das vezes na contramão dos pensamentos e da lógica humana. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oh, queridos, seja quais forem as práticas pecaminosas mais terríveis que as pessoas possam cometer, como feitiçaria, homicídio, estupro, latrocínio, prostituição, fofoca, mentiras, mesmo assim poderão ainda serem alcançadas pela misericórdia e a graça divina, queridos. Eu tenho repetido uma frase: nós não somos melhores do que aqueles que estão perdidos, nós só fomos chamados primeiro. A misericórdia e a graça de Deus ainda pode alcançá-los que estão hoje perdidos no pecado. Devemos então refletir, queridos, a misericórdia divina. Afinal, nós fomos alcançados por ela. Nós fomos alcançados por essa misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7 nos diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Oh, queridos, será que você tem agido desse modo? Ou tem, a semelhança de Jonas, sido teimoso em seus sentimentos contrários ao que é esperado de um servo do Senhor? Como será que temos agido? Será que às vezes você também não está querendo que Deus seja como você? Será que a gente não tem esse sentimento dentro de nós? Quantas vezes não podemos estar esperando para os outros o juízo divino, quando na verdade os planos perfeitos do Senhor está prescrito bênçãos e perdão e restauração para eles? Oh, queridos, como precisamos vigiar o nosso coração. Oh, queridos, porque muitas vezes proclamamos um Deus gracioso, e que haja também graça em nosso coração para com os outros. Porque anunciamos e pregamos que Deus é amor, e quantas vezes precisamos amar assim como esse Deus ama. Nunca se regozije, queridos, com a calamidade do próximo, mesmo que essa pessoa tenha sido alguém que lhe desejou mal ou que tenha agido perversamente com você. Oh, queridos, quando Jesus fala sobre Jonas em Mateus 12, em resposta ao pedido dos fariseus por um sinal miraculoso, dentro da resposta de Jesus, ele diz que não seria dado nenhum sinal senão do profeta Jonas, e acentua que ele afirmou. E agora ele diz: está aqui quem é maior do que Jonas. Jonas desejou, queridos, a destruição dos ninivitas. Jesus na cruz disse acerca dos seus inimigos: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh, queridos, Jesus é o modelo a ser seguido, porque Jesus é a máxima expressão da misericórdia e da graça divina. Ore comigo nesta manhã, queridos. Vamos pedir a Deus que nos dê um coração igual ao seu. Querido e eterno Deus, nesta manhã eu te oro. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E também lhe peço, Pai, que nos ensine a amar como o Senhor nos amou. Que o Senhor nos ensine a ser misericordioso, assim como o Senhor é misericórdia. Ó Deus, que o Senhor nos faça verdadeiramente resplandecer a sua graça e a sua misericórdia no nosso viver e no nosso falar. Pai, lava-nos
e dar-nos um coração puro. Esta é a oração do teu servo nesta manhã. Fica conosco e abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu vou terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.